Por volta de junho de 1975, um exportador de nozes de Betel desembarcou em Dhaka e pediu para falar com Sheikh Mujibur Rahman, o presidente de Bangladesh. Numa conversa de 1 hora, tentou convencê-lo de que um golpe se preparava, e chegou a nomear os oficiais por trás da conspiração. Mujib não acreditou. Poucas semanas depois, foi assassinado junto com quase toda a sua família, pelos mesmos militares que aquele visitante havia citado. O exportador não vendia nozes. Era o chefe da inteligência externa da Índia, disfarçado. Seu nome era Rameshwar Nath Kal. E quase não existem fotografias dele. Kal foi o homem que construiu, praticamente do zero, o serviço secreto da Índia moderna. Durante quase uma década, comandou a Research and Analysis Wing, a famosa RO. Ajudou a mudar o mapa do sul da Ásia. E fez tudo isso na sombra, fugindo de câmeras, recusando entrevistas, cultivando um silêncio quase total. É por isso que, até hoje, a história dele mistura fato documentado e pura lenda. Neste vídeo, a gente vai tentar separar os dois. Ele nasceu em Banaras, em 1918, numa família de brahmanes cachemires. Estudou literatura inglesa e entrou para a Polícia Imperial em 1940. Era um tipo incomum de policial, culto, reservado, elegante. Às vésperas da independência, foi transferido para a inteligência e acabou encarregado da segurança pessoal do primeiro-ministro Jawaharlal Nehru. Foi essa proximidade com Nehru que abriria todas as portas seguintes. A primeira grande prova veio em 1955. Um avião da Air India, o Kashmir Princess, fretado pela China para levar a delegação do Premier Zhou Enlai à conferência de Bandung, explodiu em pleno voo e caiu no mar. 11 pessoas morreram. Mas Zhou não estava a bordo, havia mudado a rota de última hora. Desconfiada das autoridades britânicas em Hong Kong, a China exigiu que a Índia participasse da investigação. E a Índia mandou Kal. Durante meses, ele reconstituiu o atentado peça por peça, até identificar o autor material, um funcionário da manutenção, recrutado por um agente do Kuomintang, o serviço secreto de Taiwan. A China acusava os Estados Unidos. Os arquivos, abertos décadas depois, confirmaram a versão de Kal. No fim, ele foi recebido pessoalmente por Zhou Enlai em Pequim. Com um pouco mais de 30 anos, Kal já tinha reputação internacional. Reputação tão boa que, no fim dos anos 1950, foi enviado a Gana, na África, para ajudar a construir o serviço de inteligência de um país inteiro, a pedido do presidente Kwame Nkrumah. Poucos espiões no mundo podiam dizer que tinham fundado uma agência estrangeira do nada. Mas o momento decisivo veio de uma humilhação. Em 1962, a Índia foi esmagada numa guerra de fronteira com a China, pega completamente de surpresa. A inteligência tinha falhado. A guerra com o Paquistão, em 1965, confirmou o problema. A Índia precisava de um serviço dedicado a olhar para fora das suas fronteiras. E em 1968, a primeira-ministra Indira Gandhi entregou essa missão a uma única pessoa. Kal redigiu o projeto, e em setembro daquele ano nascia a RO. Com cerca de 250 funcionários e ele no comando. 3 anos depois, a RO viveria seu momento mais espetacular. O Paquistão era, naquela época, um país partido em dois, separado por mais de 1000 quilômetros de território indiano no meio. No Paquistão Oriental, de maioria bengali, uma repressão brutal empurrava milhões de refugiados para a Índia. Kal desenhou um plano para explorar exatamente essa fratura. Sob a coordenação dele, a RO ajudou a treinar e armar dezenas de milhares de guerrilheiros bengalis, a Mukti Bahini. Quando a guerra convencional finalmente estourou, em dezembro de 1971, durou apenas 13 dias e terminou com a rendição de cerca de 90 mil soldados paquistaneses. Nascia Bangladesh. Kal seria chamado de o arquiteto de Bangladesh. É um título justo, desde que a gente lembre que a vitória foi obra do exército. O episódio seguinte é mais sombrio, e até hoje divide opiniões. Encravado no Himalaia existia um pequeno reino chamado Sikkim, governado por um monarca. Quando esse rei começou a sonhar com independência plena, e a Índia passou a temer a influência chinesa naquela fronteira, Indira Gandhi disse a Kal, faça algo a respeito. O que se seguiu foi uma operação de mais de 2 anos. A RO uniu os partidos de oposição, apoiou protestos, isolou o rei.
Em 1975, a guarda do Chogyal foi desarmada, a monarquia foi abolida e um referendo registrou 97% a favor da integração com a Índia. Sikkim virou o 22º estado do país. Para a versão oficial, foi democratização. Para os críticos, foi pura anexação. As duas leituras existem, e um relato honesto precisa apresentar as duas. Os oficiais formados por Cal ficaram conhecidos como os cowboys. Ele construiu uma cultura bem diferente da mentalidade policial, valorizava idiomas, análise, disfarce. Era temido pela frieza estratégica, mas lembrado pelos subordinados como uma figura quase paterna, que decorava até os aniversários da equipe. Sua rede de contatos era lendária. Um veterano chefe de espionagem francês chegou a listá-lo entre os 5 maiores chefes de inteligência do mundo nos anos 1970. Quando Indira Gandhi caiu do poder, em 1977, a proximidade com ela virou um peso, e Cal se afastou em silêncio. Voltaria anos mais tarde, como assessor de segurança, ajudando a criar a Força de Elite Antiterrorismo da Índia. Morreu em 2002, aos 83 anos. Seu legado é duplo, e é justamente isso que o torna fascinante. De um lado, ele deu à Índia uma capacidade de inteligência que o país não tinha. Rameshwar Cal não foi nem o herói perfeito das versões indianas, nem o vilão das versões dos seus inimigos. Foi as duas coisas ao mesmo tempo. Se você gostou desse mergulho na história da espionagem, deixe o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.